Amém. Aleluia. Ok. O meu nome completo é Gedeon Lopetola. Sou da República Democrática do Congo, país de África, que fala francês. Por isso que o sotaque do meu português é diferente, porque eu falo francês. Mas por enquanto estou aqui no Brasil, sou missionário, mas tenho a nacionalidade oficial angolana. Amém? Então, quero falar um pouco antes de começar. Agradeço primeiramente o Senhor nosso Deus que me deu a oportunidade para falar a sua palavra diante do povo. Bem amado, agradeço também o pastor Luciano, obrigado pela essa oportunidade e toda a equipe que trabalha junto com o pastor. Agradeço você que está lá a ouvir a palavra que quero falar. A Bíblia diz que é o Espírito Santo que ele traz palavra. Os profetas do Antigo Testamento e até os servos ministros de Deus da Nova Aliança falaram da parte de Deus e pelo Espírito Santo. E hoje também eu quero falar pelo poder do Espírito Santo. Aleluia. Ok. Vamos ler a Bíblia no livro de Salmo 8, versículo 4. Rapidamente, porque tem só 15 minutos, né? Ok. Salmo 8, versículo 4. Ok. Vamos ler lá. Quem é o homem mortal? Para que te lembras dele? É o filho do homem para que o visites. Amém? É uma pergunta que foi feita por o rei Davi. Era o rei que estava a falar isso. Quem é o homem? Estava a se perguntar. Amém? Isso pode ser também uma pergunta para você. Procurar saber quem é o homem. O homem, aleluia. O homem tem a natureza espiritual e tem também a natureza física. Quem é o homem? Aleluia. É uma pergunta feita pelo rei Davi. Ele queria saber, porque olhando o homem parece fraco. Amém? Homem é pecador. Deus criou homem. Mandou homem. Ele colocou homem no jardim para viver para sempre, para viver com toda a abundância, com riqueza, com tudo, mas o homem calhou. Ele tinha tudo e faltou nada. Mas ele, até com essa riqueza infinita, o homem caiu, falhou. Mas então o homem fraco, mas Deus se preocupa sempre de homem. Deus cuida sempre de homem. Aleluia. Fala a pessoa que está de lado que Deus se cuida de você. Deus se cuida de você. Bem amado, você deve saber que você tem importância. Deus, quando olha você, ele vê outra coisa que o diabo não está vendo, que os anjos não sabem. Aleluia. Alguém pode fazer uma salva de palmas pela a glória de nosso Deus? Amém? Quem é o homem? Primeiramente, Davi queria saber realmente quem é o homem. Segundo, ele queria saber por que Deus se cuida do homem. O homem fraco, porque Deus se toma conta de homem até quando o homem cai. A Bíblia diz que o homem pode
cair 7 vezes, Deus vai se levantar também 7 vezes. Aleluia. Então, até na fraqueza, Deus nunca abandona. Ele falou na palavra dele: nunca te abandonará, nunca te deixará. A palavra do Senhor. Quem é o homem? O Deus tanto grande, tanto poderoso, um rei. Como que o rei pode se preocupar para uma pessoa que se apresenta nada? Quem é o homem? Bem amado, a resposta está no livro de Jó. O Jó 32, versículo 8. Vamos ler isso. Abre a sua Bíblia. Ou lê lá, aquele que está postado aqui. Podemos ler Jó 32, versículo 8. Jó. A versão francesa diz que em realidade homem é espírito. Em realidade homem é espírito. Significa que, na verdade, há um espírito. Segunda a versão portuguesa. E a inspiração do Todo-Poderoso o faz entendido. Na versão francesa diz que, na verdade, homem é espírito. Ali, onde que está escrito em francês está escrito e. Homem é espírito. Homem é espírito que tem alma, que vive dentro de um corpo. Quem é o homem? Bem amado, quando Deus criou o homem, para voltar no início do mundo, quando Deus, antes mesmo de criar o homem, Deus criou ainda a terra. E da terra, Deus tirou o poeira, misturou com água para fazer uma lama. E desse lama, Deus criou o homem. Aleluia. Primeiramente, homem é poeira da terra. O que é poeira da terra? Deus, quando criou a terra, Ele colocou toda a riqueza na terra. E a terra que produzia árvores, animais e tudo que o homem está vendo. Toda a natureza saiu da terra. Mas se você continua a ler o livro de Salmos 8, vai observar que Deus deu a autoridade no homem sobre a natureza. Porque toda riqueza da natureza saiu da terra, portanto, homem é poeira da terra. Significa que dentro do homem tem toda a riqueza do mundo. Fala que tenho toda a riqueza. Fala bem, amado, que tenho toda a riqueza dentro de mim. Quando você fala isso se acontece na sua vida em nome de Jesus Cristo. Fala que tenho dentro de mim toda a riqueza desse mundo. Se você acreditou que tem toda a riqueza, grita glória a Deus. Não. Ali ao lado, ninguém ouviu que tem a glorificar Deus aqui nessa igreja. Grita glória a Deus. Bem amado, por isso que dentro de você tem talento. Porque dentro da terra tem toda a riqueza, diamante, ouro, tudo que você conhece, aleluia. Tem dentro do homem, dentro de você, tem toda a riqueza. Por isso, nunca você vai morrer pobre. Porque a riqueza é o seu direito. Porque é o Filho de Deus Altíssimo, o rico que criou também a riqueza. Homem, quem é homem? Homem é ele. Em homem pertence toda a riqueza. Aleluia. Segundo, homem é água. Porque o poeira para fazer lama foi misturada com água. E água. O que é água? Água é a vida.
quando não há água, o homem fica seco. Amém? Precisa de água para a umidade, né? Sim, ok. Amém? Então, a palavra de Deus é a água da vida. Quando você tem Deus em você, você tem água e nunca vai ficar seco. Aleluia. É a verdade. Bem amado, você tem que se acostar com a palavra para não secar. Até o Salmo 1 diz que o árvore plantado perto das águas nunca seca. Quem é o homem? O homem não só é poeira da terra, é também água. Aleluia! Você precisa das águas. Não temos tempo para ler tudo. Em casa vai ler o livro de Isaías. Isaías 41, versículos 16 e 17. Vai ler isso em casa para entender que a pessoa que falta água fica seco e não vai prosperar, não terá vida dentro dele, nunca vai produzir de bom. Então, para não ficar seco, tem que andar a consumir a palavra de Deus diariamente na sua vida. Isso é a verdade, bem amado. Amém? E para ser rápido, a terceira coisa, quem é o homem? Amém? Depois que Deus criou o boneco, misturando a poeira com as águas, ele criou um boneco. Esse boneco não tinha vida. E Deus soprou. Aleluia! Sopra de Deus dentro desse boneco é aquele que faz que o homem anda e o homem seja animado com ânimo. Aleluia! A sopra de Deus é mesmo a vida de Deus dentro de você. Quando o homem pecou, ele perdeu a vida de Deus. Cada vez que você se aproxima de Deus, se aproxima da cruz, cada vez que você olha para a cruz de Jesus, cada vez que você acredita no Senhor Jesus Cristo, cada vez que você se encosta com Deus, você recebe a vida de Deus. Em realidade, temos duas vidas. Uma vida é a vida carnal. A vida carnal se chama realmente a biologia. Bio, se a vida que tem o corpo. Quando uma pessoa morre, ele perde o bio. E temos também aquele que se chama em grego Zoe. Zoe é a vida de Deus dentro de uma pessoa. Por isso que Jesus Cristo falou, a pessoa que acredita em mim, até mesmo pode morrer no corpo, ele viverá. Por quê? Porque essa pessoa tem a vida de Deus no espírito, e a vida de Deus nunca pode morrer. Bem amado, você tem que procurar ter a vida de Deus dentro de você, em nome de Jesus Cristo, amém. Quem é homem? Homem é espírito. O espírito é o sopro de Deus. Que Deus sopra sobre você e sopra sobre todas as coisas que não tem vida sobre você para viver, para ficar animado em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Tem só 15 minutos. Acho que acabou. Agradeço o pastor para esse pequeno tempo e oportunidade que me deu para falar. Quinta-feira vou continuar sobre isso e explicar em profundidade o que falei, tipo introdução. Que Deus abençoe a igreja em nome de Jesus Cristo. Amém.